pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia? Presta bastante atenção que agora a gente vai responder algumas questões sobre gametogênese. Lembrando que essa palavra gametogênese significa origem dos gametas. E gametas a gente entende que são células reprodutivas. E quando a gente fala de célula reprodutiva, a gente sempre lembra de quê? De espermatozoide e do óvulo, né? O espermatozoide que fecunda o óvulo. Por isso a gente vai agora responder algumas questões. A primeira questão, ela diz o seguinte: a reprodução é um mecanismo básico e essencial para que haja a perpetuação e diversidade das espécies colaborando para a continuidade da vida. A gametogênese, que é a formação dos gametas, ocorre nos homens. Nesse caso a gente chama de espermatogênese. E nas mulheres, que é chamado de ovogênese ou oogênese, tá? É a mesma coisa. Existem diferenças básicas entre esses dois processos, tá? Entre a gametogênese masculina e a gametogênese feminina. Então, existem diferenças. Julgue as afirmativas a seguir. Então, a gente vai ver quais dessas afirmativas estão verdadeiras com relação à gametogênese, tá? A primeira afirmativa, ela nos diz o seguinte: na espermatogênese ocorre processo de interrupção de produção de gametas, algo que não ocorre na ovogênese. Pessoal, muito pelo contrário. O processo de produção dos gametas masculinos, eles acontecem, né, durante toda a vida do homem, tá? A partir do momento que ele está no processo de formação, lá na barriga da mãe dele, ele começa a produzir células reprodutivas, né, as células precursoras, que são aquelas células que vão dar origem aos gametas masculinos, e aí quando se inicia a puberdade, essas células já estão diferenciadas em espermatócitos de primeira ordem. A gente pode simplesmente falar espermatócito 1, tá? Então, a partir da puberdade, esses espermatócitos de primeira ordem, eles passam pelo processo de multiplicação meiótica, tá? Divisão por meiose. E aí, cada espermatócito 1 vai dar origem a 4 espermatozoides, tá? E esse processo acontece durante toda a vida do homem. Agora, na mulher, não. Na mulher, ela já nasce com os seus espermatócitos prontos. Ela nasce com cerca de 400, por aí, tá? Nessa faixa. Cerca de 400 ovócitos, nesse caso, tá? Ovócitos de primeira ordem. Ela nasce com essa quantidade de ovócitos já prontos, e aí no momento da puberdade, esses ovócitos de primeira ordem, eles vão começar a entrar no processo de divisão por meio da meiose, tá? Então, a gametogênese feminina, ela fica parada, ela é interrompida a partir do momento que a mulher nasce. Ela já nasce com os seus ovócitos de primeira ordem prontos, tá bom? Então, a primeira afirmativa, ela vai estar errada, porque ela está dizendo que ocorre uma interrupção na produção de gametas no indivíduo masculino, tá? Que é na espermatogênese. Então, está errado isso aqui. A segunda afirmativa, ela nos diz o seguinte: na ovogênese, formam-se 4 gametas viáveis ao final do processo. Veja que durante o processo de formação dos ovócitos de segunda ordem, tá? Que a gente chama de ovócito 2, é produzido apenas um, tá? Cada ovócito de primeira ordem, ele origina apenas um ovócito de segunda ordem, que vai dar origem ao óvulo, tá? Então, são produzidos 3 glóbulos polares, que são células pequenas, e apenas um ovócito de segunda ordem, tá? Então, não se tem a gente só vai ter uma célula que vai ser viável no processo de ovogênese, tá? As outras 3 que são produzidas pela divisão meiótica, elas não se transformam em óvulo, tá bom? Então, tá errado aqui porque ele está falando que se forma 4 gametas. Não, forma apenas um gameta viável nesse processo. Tá errado. A terceira afirmativa: a espermatogênese inicia-se na adolescência e perdura por toda a vida do indivíduo. Realmente,
O homem, quando ele nasce, ele começa a produzir os seus espermatócitos de primeira ordem, eles começam a se desenvolver e originando os espermatozoides, tá? Cada espermatócito de primeira ordem, ele forma 4 espermatozoides, tá bom? Pelo processo de divisão meiótica. Então, a terceira afirmativa está verdadeira. Então, a gente tem aqui apenas a alternativa 3 está correta, que vai ser a letra B, tá? A próxima questão, uma questão da Universidade Federal do Pará, tá? Ela diz o seguinte: uma mulher com 40 anos ou mais tem a maior probabilidade de gerar uma criança com defeitos congênitos do que uma mulher com 20 anos. Mas um homem com 20 ou mais de 40 anos tem as mesmas chances de gerar uma criança normal. Essa diferença se deve a que fato, né? Veja, você sempre ouviu falar, talvez você já deve ter ouvido falar, que mulheres mais velhas têm maior probabilidade de ter filhos com algum problema genético, tá? E isso é verdade. A gente vai agora tentar ver quais dessas alternativas que explica o porquê disso, tá? A letra A, ela diz o seguinte: os ovócitos primários, tá dizendo assim, ó, essa diferença se deve ao fato de os ovócitos primários serem produzidos apenas no período embrionário e os espermatócitos primários produzidos continuamente a partir da puberdade. Pessoal, de cara a gente tem a letra A como alternativa correta. Realmente, quando a mulher nasce, ela já tem todos os seus ovócitos de primeira ordem prontos. Cada ovócito de primeira ordem que ela nasce, ele vai se transformar, ele vai dar continuidade à divisão meiótica a partir da puberdade. Mas a mulher ela já nasce com esses ovócitos prontos, tá? Os ovócitos de primeira ordem, e eles não vão formar mais novos ovócitos, tá? Então, e o homem não. O homem, ele continua produzindo espermatócitos, tá? Na mulher, a gente chama de ovócitos primários e no homem a gente chama de espermatócito primário, tá? É a mesma fase de desenvolvimento, a diferença é que um vai ser no indivíduo feminino e o outro é no indivíduo masculino, tá? Ovócito no indivíduo feminino e espermatócito no indivíduo masculino. Então, a letra A está correta, tá? Eu até coloquei uma explicação para a gente analisar, né? Por que isso acontece. Bem, aqui diz o seguinte: o processo de formação dos óvulos inicia-se antes mesmo do nascimento, por volta do terceiro mês de desenvolvimento. As ovogônias, pessoal, ovogônias são células que vão dar origem aos óvulos, tá? As ovogônias se multiplicam durante a fase fetal feminina. Esse período aqui em que elas se multiplicam, a gente chama de período de crescimento. Então, essas células se multiplicam, formando células iguais. Então, é por meio da divisão mitótica. Em seguida, param de se dividir e diferenciam-se em ovócitos 1 ou ovócito primário, tá? Que é a mesma coisa. Então, a partir daqui, esse processo para e a mulher ela vai ficar com esses ovócitos de primeira ordem. Então, ela nasce com esses ovócitos. Logo, a mulher nasce com um número fixo de ovócitos. Como eu falei para vocês anteriormente, cerca de 400 mil, tá? 400 mil ovócitos de primeira ordem. Com o passar do tempo, as células do corpo dos seres humanos, elas envelhecem. E nas mulheres, isso também vale para esses ovócitos que ficaram armazenados. Então, imagina, a mulher ela nasce com esses ovócitos prontos, só que ela vai passando a idade e esses ovócitos estão ali no corpo dela, envelhecendo junto com ela. Então, essas células vão ficando mais velhas, tá? Esse fato, somado a outros fatores, aumenta as chances de gerar uma criança com anomalias genéticas. Já nos homens, não, pessoal. A espermatogênese é contínua a partir da puberdade, pois as espermatogônias continuam a se multiplicar por mitose e se transformar em espermatócitos de primeira ordem, ou espermatócito primário, tá? Logo, os espermatozoides apresentam renovação contínua ao longo da vida do homem. Então, resumindo, enquanto na mulher os ovócitos vão envelhecendo junto com ela, né, os ovócitos de primeira ordem,
No homem, os espermatócitos de primeira ordem, eles são constantemente sendo produzidos, sendo renovados. Então, a maior probabilidade de nascer criança com anomalia congênita é quando a mulher tem uma idade um pouco avançada, tá? Quanto mais cedo for ter filho, melhor para que o bebê possa ter uma boa saúde, tá? Próxima questão. A próxima questão, ela fala o seguinte: no processo de espermiogênese, as espermátides passam por diversas modificações e transformam-se em espermatozoides. Dentre as modificações, podemos citar o surgimento do acrossomo, uma estrutura formada a partir de quê? Então, como eu já mostrei para vocês aqui, ó, essa palavrinha espermiogênese, ela significa diferenciação, formação do espermatozoide. Ou seja, uma célula chamada espermátide, ela se especializa, tá? Ela não é ainda um espermatozoide. Então, quando ela passa a se especializar, ela vai se transformar, vai se diferenciar em um espermatozoide. Então, esse processo de diferenciação é chamado de espermiogênese, tá? Então, lá no espermatozoide existe, pessoal, na cabeça do espermatozoide, uma bolsa, tá? Essa bolsa contém uma enzima, tá? Uma enzima chamada, ela começa com H, tá? Hialuronidase. Hialuronidase. É uma enzima muito importante para o espermatozoide que ajuda ele a penetrar no óvulo e conseguir promover a fecundação. Essa bolsinha chamada acrossomo contém esta enzima, tá? E como eu como eu li para vocês aqui no nosso enunciado, ele está perguntando de onde é que vem esse chamado acrossomo, de qual organela ele é formado. Então, a organela que vai formar o acrossomo, pessoal, é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá? Vou mostrar a figura aqui para vocês entenderem melhor. Essa daqui é a espermátide, tá? Ela é o resultado da multiplicação por meio da meiose do espermatócito de primeira ordem, tá? O espermatócito de primeira ordem, ou o espermatócito 1, ele passa por duas divisões meióticas. Na primeira divisão meiótica, o espermatócito de primeira ordem ele vai formar o espermatócito de segunda ordem, dois espermatócitos de segunda ordem. E na segunda divisão da meiose, cada espermatócito 2 se transforma em mais duas espermátides, tá? Então, formam-se 4 espermátides. Cada espermátide vai sofrer o processo de espermiogênese, que é a diferenciação da espermátide em espermatozoide. E aqui nós temos o processo de diferenciação dessa espermátide. Veja que ela é uma célula que a gente olha para ela, a gente não sabe que isso aqui vai ser um espermatozoide. A gente sabe que é uma célula, mas ainda não é uma célula diferenciada, tá? E outra coisa, essa célulazinha aqui, ela é haploide, tem apenas um conjunto cromossômico, ou seja, ela tem a metade de cromossomos do indivíduo masculino. Enquanto que no indivíduo masculino eu tenho 46 cromossomos, aqui nessa espermátide eu tenho apenas 23 cromossomos, tá? E aqui vocês vão perceber que ela vai começar a sofrer modificações estruturais, vai perder parte do citoplasma, que é o conteúdo interno dessa célula, tá? E o complexo de Golgi, que a gente também chama de complexo golgiense, ele vai agora se diferenciar formando essa bolsinha que fica na ponta aqui da cabeça do espermatozoide. É chamado de acrossomo, tá? É esse acrossomo aqui que contém uma enzima muito importante. Eu vou mencionar novamente ela, porque é muito cobrado. Começa com H, tá? Hialuronidase. Por que ela tem esse nome, né, pessoal? Geralmente a enzima ela tem um nome semelhante ao substrato onde ela vai atuar. Então, como no óvulo existe uma capa protetora, tá? Essa capa protetora ela é feita de ácido hialurônico. Olha só, ácido hialurônico fica ali protegendo a periferia do óvulo. Então, o espermatozoide, como ele tem que penetrar no óvulo, ele tem que ter uma enzima que consiga digerir o ácido hialurônico.
Essa enzima é justamente a que está localizada aqui dentro do acrossomo, que nós chamamos de hialuronidase, tá? Onde é que está contida a hialuronidase? Está contida nessa bolsinha chamada acrossomo. Nós vamos ter uma próxima aula onde eu vou explicar para vocês os eventos que ocorrem durante a fecundação, tá? A fecundação não é simplesmente o espermatozoide chegar ali no óvulo e conseguir penetrar facilmente. Não, é uma luta pela sobrevivência. A seleção natural já começa ali, tá? Já começa a partir do momento em que milhares de espermatozoides eles migram em direção ao óvulo. E ali vai ter mais uma outra luta pela sobrevivência. É descobrir quem é que vai conseguir penetrar esse óvulo, tá? Que a gente chama de ovócito de segunda ordem. Porque quando a mulher ovula, ela não libera um óvulo. O óvulo ainda não está pronto. Ele só se torna um óvulo a partir do momento da fecundação. Antes da fecundação, a célula é simplesmente chamada de ovócito de segunda ordem, tá? E, inclusive, essa informação é uma questão que cai bastante em provas de vestibular, tá bom? A mulher, quando ela ovula, ela não libera o óvulo, ela libera o ovócito 2, ou ovócito de segunda ordem, tá bom? Vamos para a próxima questão. Com relação à gametogênese humana, é correto afirmar o quê? Então, vamos ver aqui o que tem de informação que pode ser verdadeira ou falsa a respeito da gametogênese. Aqui diz o seguinte, cada ovócito 1, tá? Ovócito de primeira ordem, produz 4 ovócitos de segunda ordem. Será que essa informação é verdadeira? Vamos dar uma olhada nesse desenho. Veja, eu tenho aqui o processo de formação de um gameta, tá? Então, veja só. Inicialmente, eu tenho células se dividindo por meio da mitose. Célula diploide formando célula diploide, tá? Essa aqui é a mitose, porque são células que vão sendo formadas, são células iguais, células clones, tá? Então, veja, quando a mulher ela nasce, ela produz, já está com todos os seus ovócitos de primeira ordem prontos. Então, ó, quando a mulher nasce, ela já está no período de crescimento, tá? Então, veja, isso aqui é o ovócito de primeira ordem. Ela é resultado da diferenciação das chamadas ovogônias, tá? Tá aqui, ó, são as ovogônias, a célula precursora que vai dar origem aos óvulos. Então, veja, a ovogônia que está aqui, que é diploide, ela se diferenciou em ovócito 1, ou ovócito de primeira ordem. Esse ovócito de primeira ordem, ele vai sofrer uma primeira meiose, que é a meiose 1, certo? Você lembra que na primeira divisão meiótica, uma célula diploide forma 2 células haploides. Significa dizer que uma célula que tem 2 conjuntos cromossômicos forma células com apenas um único conjunto de cromossomos. E uma célula vai dar origem ao ovócito, tá? Que a gente chama de ovócito 2. O ovócito 2 ele é o resultado da divisão do ovócito 1, né, pessoal? Então, quem vem primeiro é o ovócito 1, depois vem o ovócito 2. A outra célula que se formou aqui não é um ovócito, tá? Porque ela é bem menor e ela vai ter a tendência, ao longo do tempo, de se degenerar. Então, ela vai se chamar de primeiro glóbulo polar. Esse aqui é o primeiro glóbulo polar. Então, veja, um ovócito só formou apenas, um ovócito de primeira ordem, só formou apenas um único ovócito de segunda ordem. Na alternativa, diz que cada ovócito 1 produz 4 ovócitos 2. Não, eu mostrei no desenho que cada ovócito 1 produz apenas um ovócito 2. Então, essa primeira alternativa aqui está errada. A segunda, ovogônias e ovócitos primários são formados durante toda a vida da mulher? Não. Ela, quando nasce, ela deixa de produzir ovócitos 1, ovócito de primeira ordem, tá? Letra C. Espermatogônias são formadas apenas durante a vida intrauterina? Não, durante toda a vida do homem. A letra D. Cada espermatócito 1 produz um espermatozoide? Não. Cada espermatócito 1 produz 4 espermatozoides, tá? Então, sobrou a letra E como alternativa correta. A ovulogênese só é concluída se o ovócito 2 for fecundado. Isso é verdade.
só quando o espermatozoide fecunda o óvulo, que o ovócito 2 se transforma em óvulo. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.